Nós te louvamos pela vida do nosso pastor aqui, seu coração disposto a entregar, compartilhar o que tem colocado no seu coração, que ele possa ministrar na nossa vida e nós tenhamos corações abertos para receber a tua palavra, Senhor. Amém. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com todos? Amém, glória a Deus. Vamos compartilhar uma porção da Escritura aqui, continuando nesse tema, que hoje é domingo de manhã, é culto e curso ao mesmo tempo, né? Para aqueles que estão fazendo a escola de servos, já é um culto de estudo, então. Nós cantamos aqui, a tua palavra é verdadeira, né? Quem crê nisso? A palavra de Deus é verdadeira, eterna e absoluta. Amém? Não tem sombra de dúvidas, não tem erro, é inerrante. Então nós cremos na palavra. E quando nós temos esta fé na palavra, que ela é a palavra de Deus absoluta, verdadeira, inerrante, se a gente tem alguma dúvida é porque a gente não entendeu bem e a gente tem que buscar no Espírito Santo aquilo que realmente a palavra está dizendo. Amém? Nós vamos falar hoje sobre aliança matrimonial. A aliança que Deus tem conosco e que na presença de Deus, ou às vezes até nem na presença de Deus, mas nós firmamos uma aliança com o nosso cônjuge. E a matéria, o ponto, o tema, vai ser esse o assunto. Né? Então, assim, o que nós temos hoje, assim, no mundo e no nosso país, o casamento, ele é tratado legalmente hoje como um contrato, né? A pessoa faz lá, assina um documento no cartório, legalmente é um contrato. Por que é um contrato? Porque se a pessoa não quer mais casar, isso eu estou falando legalmente, a pessoa vai lá no cartório, desfaz o contrato, né? Só que o casamento, de acordo com a palavra de Deus, ela não é um contrato, ele é uma aliança. Então a gente tem que ver um pouquinho agora o que é essa diferença de aliança e de contrato. Um contrato a gente rompe, assim como um contrato de trabalho. Vou falar uma coisa que a maioria conhece, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente faz um contrato de trabalho. Normalmente a gente começa com um contrato por tempo determinado, que é o contrato de experiência chamado, até 90 dias. Passou desses 90 dias, no contrato de trabalho, ele passa a ser um contrato por tempo indeterminado. Então, o pessoal passou na experiência. Bom, agora ele vai ficar até que ele peça demissão ou que o empregador mande embora. Então, é um contrato. Ele tem cláusulas lá de rescisão, né? Se for no contrato por tempo determinado de experiência, e o funcionário, não quero mais, achei um outro trabalho, não gostei, ele tem uma cláusula ali de punição, que pode ser liberado ou não, mas ele tem uma cláusula, e assim do empregador também tem uma cláusula de punição. E se já tiver no tempo indeterminado, também tem cláusula, tem que dar aviso, né? O empregado tem que dar um aviso de 30 dias, dependendo do tempo um pouco mais, o empregador também tem que dar aviso, tem que pagar as multas, tem que pagar, né? Tem todas aquelas cláusulas que tem no contrato. Então isso é contrato. O casamento, ele é uma aliança. Ele nos apresenta, né? Deus nos apresenta isso como uma aliança. Então nós vamos ver ali Malaquias, quando fala sobre aliança,
Malaquias 2, de 13 a 16. Nesse texto, ele vai dizer que o casamento é uma aliança e que Deus odeia o divórcio. Então já está dando 2 tópicos ali. O casamento é uma aliança, e uma aliança, ele não tem cláusula de rompimento, de rescisão, é uma aliança. Uma aliança, ela é para sempre. A gente vai ver a aliança que Deus tem conosco. Então, o casamento, ele é uma aliança e ele não deve ser rompido. Né? A aliança a gente faz, ela é para a vida. Ela não tem assim, perante a Bíblia, ele não tem assim uma cláusula. Ele tem uma exceção, que a gente vai ver depois, que ele pode ser rompido, que tem que pagar multa, que não é contrato, ele é uma aliança. Então ali em Malaquias, o Senhor vai dizer para o povo assim, através do profeta: a outra coisa que vocês fazem. Então Deus está dizendo, tem outras coisas que vocês fazem aí. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro, gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer. Então o povo estava chorando porque o Senhor não estava aceitando as ofertas dele. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não faz o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado, não sejam infiéis. Então aqui o Senhor está dizendo já que o casamento é uma aliança e que ele odeia o divórcio. E que o pessoal daí está fazendo as suas ofertas, os seus sacrifícios, mas ele está sendo infiel. E a palavra diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Então o sacrifício deles, as ofertas deles, não estavam sendo aceitas porque eles não estavam obedecendo, eles não estavam cuidando e estavam sendo infiéis no seu casamento. E na verdade, quando a gente faz uma aliança com o nosso cônjuge, ele é uma dupla aliança. Ele é uma aliança com Deus e com o cônjuge. Em Provérbios 2,16, diz assim, a sabedoria o livrará da mulher adúltera, da estranha, que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus. Daí que já está falando, ela fez aliança com o amigo da sua mocidade e com seu Deus. E em Provérbios também diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, nesse versículo aqui, a gente poderia dizer que o temor de Deus nos livrará da mulher adúltera, que é a sabedoria. Então, a gente tem que ter esse temor a Deus, né? Ou amar a Deus a tal ponto que a gente nem pense em pecado. Mas se o teu amor foi pouco, que vai te afastar, teme a Deus. O que Deus espera de nós para com Ele e com cônjuges é padrão de fidelidade e honra que Ele, o Senhor, tem quando firma a sua aliança com o povo. Ele é o padrão.
né? Mas Deus... Aí nós temos Jesus, o Deus encarnado, que se fez carne, passou por tudo que nós passamos e se manteve fiel. Então ele é o padrão. Ele é o padrão da nossa vida. Em Jeremias 32:40, Deus fala através do profeta: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Então Deus está dizendo: eu estou fazendo uma aliança, eu estou colocando um temor no coração do povo, para que eles não se afastem de mim. Então Deus diz o que vai acontecer. Lá em Deuteronômio ele fala assim, tem o caminho da bênção e da maldição. Se escolher a bênção, andar comigo aqui. Agora, se tu escolher andar sem cumprir os mandamentos, os princípios, tu já vai para o caminho da maldição. Não vai ser abençoado. Então ele colocou o temor. Em Salmo 89:34 diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. A aliança do Senhor é eterna. E daí a gente fala lá que Jesus é o nosso modelo, e quando Jesus vem, ele vem para cumprir um propósito, tem uma missão: morrer pelos nossos pecados. E essa missão é formar a igreja. Por isso nós estamos aqui hoje. E ele foi fiel até o fim. Mesmo sendo homem, ele passou pelaquela ansiedade que fala lá no Evangelho, que ele suou sangue. Ele orou a Deus dizendo: Senhor, se for possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele recebeu a paz de Deus, e ele cumpriu até o fim. E lá em Efésios diz que nós temos que amar as nossas esposas. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, até o fim. Sendo fiel até o fim. Esse é o nosso padrão. A aliança é até o fim. E daí alguns manos, tá, pastor, mas quando eu casei, eu nem conhecia o Senhor, eu não sabia esse negócio de aliança, de nada, nem sabia de nada disso. Mas quando tu fez o teu casamento, que a gente viu que não é um contrato, é uma aliança, tu tem que cumprir essa aliança. Em Deuteronômio 7, de 1 a 2, fala que Deus havia alertado os israelitas para não fazerem aliança com os cananeus, que era um povo que deveria ser totalmente destruído. Para os hebreus, os israelenses, entrarem na terra prometida. Mas Josué, de forma precipitada e sem consultar a Deus, ele fez uma aliança. Ele foi enganado pelos gibeonitas e fez uma aliança com eles. Mesmo assim, o Senhor exigiu que essa aliança fosse cumprida. Esse texto está lá em Josué capítulo 9, de 1 a 27, e no capítulo 10. E Josué tem que honrar essa aliança firmada. Então, chegou um povo que era daquela região onde os hebreus estavam, contaram lá uma história, eu não vou ler o texto para não ficar muito comprido. Chegaram lá com umas roupas rasgadas, uns pães embolorados, e disseram para Josué que vinham de um lugar muito distante e queriam fazer uma aliança com ele, com aquele povo, porque viu que era um povo forte, vitorioso. E Josué e os líderes, sem consultarem ao Senhor, fizeram a aliança. E quando eles viram, esse povo era um povo vizinho, que morava ali, e que também deveria ser destruído. E quando teve um ataque a esse povo de um outro povo que ia atacar essa cidade, dos gibeonitas, eles correram a Josué e disseram: vem nos ajudar, que nós temos uma aliança contigo. Mas vocês moram aqui, vocês nos enganaram. E eles foram consultar o Senhor disse: agora tu vai cumprir a aliança que tu fez com eles e vai lutar e vocês vão ser
vitoriosos. Eles tiveram que cumprir a aliança com aqueles que seriam inimigos, porque eles fizeram uma aliança sem consultar o Senhor. Fizeram uma aliança por eles mesmos. E o Senhor exigiu que essa aliança fosse cumprida. E o que mais me chama a atenção nessa aliança, que foi feita fora do entendimento, fora do conceito, fora do conselho do Senhor, é que passado em torno ou mais de 400 anos, depois dessa aliança, o Senhor cobra que essa aliança fosse cumprida. Na época do rei Saul, ele querendo alargar as fronteiras de Israel, ele combateu os gibeonitas, matou um monte de gente lá, e passado depois, já tinha passado em torno de mais de 400 anos dessa aliança que Josué havia feito, Saul fez essa guerra, matou alguns, e daí Saul não estava mais, já estava Davi, e veio uma maldição sobre Israel. E Davi foi consultar o Senhor, e o Senhor disse, porque Saul descumpriu com a aliança feita lá atrás por Josué. E daí Davi foi perguntar o que deveria ser feito, tinha que entregar algumas pessoas do povo, foram lá, fizeram, restauraram a aliança e cessou aquela maldição, aquela praga que estava sobre Israel. Então, os israelitas, mesmo sofrendo dano, eles alcançaram o favor do Senhor por honrarem a aliança. Então, daí eles foram lá honrar aquela aliança, que não foram eles que fizeram, foram os seus antepassados lá atrás. E daí eles alcançaram o favor do Senhor. Então, mesmo a aliança que foi feita fora do Senhor, sem o conceito, sem o conhecimento, sem a chancela do Senhor ali, tem que cumprir. Então, mas eu fiz sem conhecer o Senhor, mas tu fez. Tu fez a aliança com teu cônjuge. Agora o Senhor quer que tu cumpra essa aliança. Esse desprezo pela aliança traz a maldição, os desejos de cumprir e até reparar a aliança atrai uma intervenção divina. Então, mas o casamento é difícil, eu me converti, ela não se converteu, ela converteu, ele não converteu, está difícil. Cumprir a aliança vai trazer uma intervenção divina para solucionar esse problema. Confiar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente é o que nós temos que fazer. Confiar nele. Ele vai trazer essa solução. Mas vai demorar, pastor? Não sei. Isso depende dele. A nossa persistência, às vezes a gente tem que ser treinado, preparado por uma persistência para que as virtudes do fruto do Espírito, elas frutifiquem em nós e nós sejamos pacientes, benignos, pacificadores, sejamos fiéis. Então, nós temos que buscar isso, e isso a gente vai aprender através das dificuldades que vão aparecendo, das provas, e isso vai fazendo frutificar a nossa busca com o Senhor. A nossa vida com o Senhor é que vai fazer a diferença. Quando nós andamos pelo entendimento de Deus, não pelos nossos próprios pensamentos. E a gente fala dessa situação toda, e a gente, mas como é que é o casamento, então? A gente tem que ficar preso? O casamento, ele não foi instituído por Deus para ser um peso, um lugar de tristeza, de dor. Mas meu casamento está tão ruim. Mas por que está ruim? Por que nós achamos que está ruim? Qual é
régua, nossa medida para avaliar isso. Apesar do fracasso de muitos, sabemos que o Senhor planejou o casamento para ser um lugar de bênção e de alegria. Ah, mas aquele, eu conheço aquele lá que separou, conheço aquele lá que está brigando, E então olha para aqueles que estão bem. E tu acha que não tem conflito? O conflito faz parte do casamento, faz parte não só do casamento, faz parte da vida, faz parte da comunhão. Se a gente vier aqui só no domingo, e a gente não se encontra durante a semana, a gente não tem uma vida de comunhão juntos, vai ser tudo bom, excelente, eu te amo, eu amo. Claro, só vejo vocês no domingo. Agora vamos viver todo mundo junto. Vamos tirar umas férias ali, um mês na praia, alugar um casarão lá e botar todo mundo junto. No outro dia vai ter gente querendo ir embora. Por quê? Porque a gente começa a conhecer quem é o fulano. Mas olha lá, era só de mão para cima. Agora, como é que a gente vai resolver esse conflito? É no Senhor. Agora tu pega assim, um casal, ela vem de lá, ele vem dali, ali tem um monte de situações que eles resolvem, que eles vivem, que eles creem, e ali tem outra. Aí pega aquela lá, pega aquele ali, bota aqui, agora vocês vão viver junto, até que a morte separe. Se não tiver Deus no negócio, gente, não vai. É o Espírito Santo que habita em nós que vai fazer a diferença. Porque nos conflitos nós vamos crescer, nós vamos administrar. E é cada dia, a palavra diz que basta o mal, cada dia basta seu próprio mal. Os conflitos ele tem que ser resolvido no dia. Quando a gente ministra para casais, a gente diz, vocês têm que resolver o conflito no dia e dormir abraçadinho. Porque amanhã vai ter outro conflito, e se vocês trouxerem um conflito de hoje, para amanhã vão ser 2 conflitos, depois 3, 4, daqui a pouco estoura. Então, cada dia, resolvam. Não tem o problema de sentar e fazer como o povo diz aí, a DR do dia. Como é que foi teu dia? O que foi? Eu te fiz alguma coisa que tu não gostou? É simples. Mas eu passei a cara... tu está de cara emburrada porque... aquilo que tu falou, mulher é assim. Os homens não. Os homens não tem... fez hoje, amanhã não lembra mais. A mulher daqui a pouco assim, eu estava aqui, eu me lembrei. Faz 3 meses que tu me disse uma coisa. Mas nem me lembrava mais. Mas resolve, pede perdão e resolve naquele dia que ela lembrou de 3 meses atrás. Mulher é assim. E graças a Deus que são assim. Imagina se fosse 2 iguais. Não ia ter graça. Nós temos que ter, então, esse entendimento de resolver esses conflitos, de acordo com a palavra de Deus. É com amor. Se amando, a palavra diz que o marido tem que amar como Cristo amou. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregou, morreu. Então, maridos, homens, nós temos que morrer. Morrer a nossa vontade, morrer o nosso desejo, morrer aquilo que nós queremos. Em prol de quem? Dela. Dela. Da igreja, da esposa. Nós somos a igreja. Que Deus morreu por nós. Está nos cuidando. Para que no dia das bodas do Cordeiro, Ele encontre essa noiva que somos nós, a igreja. A palavra diz que sem mácula, sem ruga e sem pecado. Então quem é que está formando uma noiva excelente para o dia do casamento? Ele, o noivo. Quem é que tem que cuidar da esposa para que seja excelente, para que seja sem ruga, sem mácula, sem pecado no casamento? O marido tem que amar como Cristo amou a igreja. Então nós temos que cuidar da esposa como Cristo cuida de nós.
E a esposa tem que ser submissa ao marido, respeitar o marido, como a igreja é submissa a Cristo. Ah, mas ela não é submissa. Agora eu pergunto, e tu é submissa totalmente a Cristo? Se nós temos uma dificuldade, a gente está sempre errando, pecando, pedindo perdão, a figura da esposa é igual. Agora, o que a esposa tem que fazer? Como a igreja tem que fazer com Cristo. Me perdoa, eu errei. Eu te amo. E o marido também. Então não é uma coisa de subjugar. A submissão é andar junto. Andar junto, um cuidando do outro. O marido cabe aquele cuidado, porque a palavra diz que a mulher é a parte mais frágil. Assim como a igreja. Quem é mais forte, a igreja ou Jesus? Ele nos cuida como a parte mais frágil. E isso vai nos fortalecendo a aliança para resolver o conflito. Todo dia tem. Quem me disser que eu não tenho conflito, me desculpa. Tu já tem que pedir perdão porque tu já está mentindo. Não existe. Eu não tive conflito hoje. Glória a Deus. Mas e ontem? Amanhã será que não vai ter? Sempre tem, gente. Faz parte da natureza. A gente vai aprendendo a resolver o conflito. Vai ficando menor. Vai ficando mais espaçado. Né? Antes era... já dava um conflito. Agora não. Para dar um conflito tem que ser um barulho maior. Tem que ser uma... Mas a gente tem que... E isso a gente vai aprendendo a administrar essas coisas. E nós entendemos pela palavra de Deus, que eu falei, quem crê, que ela é a verdade eterna, absoluta, nós entendemos pela palavra de Deus, que a única situação para um rompimento de aliança, para um divórcio, são relações sexuais ilícitas, conforme diz lá em Mateus 19. Jesus diz ali, quando ele é perguntado lá pelos judeus, eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, se não tiver uma traição, um adultério, não pode separar e nem casar com outro. Mas, no entanto, mesmo nessa situação, mesmo nisso, nós cremos que a restauração deve ser buscada. Mesmo havendo uma situação desta. Porque Jesus diz que, lá nesse mesmo texto, quando falam, mas Moisés diz que podia dar carta de divórcio. Aí Jesus diz, mas nem foi assim, nem sempre foi assim. Lá no início, a palavra diz, lá em Gênesis, que os dois foram feitos uma só carne, e que não separe o homem o que Deus juntou. Essa é a palavra de Jesus para ele. E que Moisés deu essa permissão pela dureza do coração dos homens. Agora Jesus está dizendo uma nova... Quando Jesus está lá no Sermão do Monte, ele está dizendo assim, que nós temos que exceder os escribas e os fariseus. Se a nossa justiça não exceder os escribas e os fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí ele começa a dizer o que nós temos que exceder. Aí ele chega assim, ele vai falar do adultério. E daí ele diz que só no olhar para uma mulher
com o coração, com o pensamento impuro, nós já adulteramos com ela. Então nós temos que exceder, não é só a prática, é só o pensamento. Se tu matasse teu irmão, tu era réu de juízo. Mas se tu odiar o teu irmão, tu já está réu de juízo. Então, é o que está no coração. Então, quando ele vem, ele traz uma lei, uma nova lei. É um novo sacerdócio com uma nova lei. Só que essa nova lei, ela ficou mais difícil do que a lei antiga. A diferença é que nós não somos salvos mais, temos que cumprir a lei antiga. Nós somos salvos pela fé, através da graça. Mas, através da graça, nós temos um novo caminho para andar com Jesus. E esse novo caminho que ele vai nos ensinando. Novo mandamento vos dou: amai os vossos inimigos, amai os vossos irmãos como eu vos amei. E lá ele diz assim, lá no Sermão do Monte, a palavra diz: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por eles. Então já ficou diferente. Aí depois lá em João ele diz que nós temos que amar os nossos irmãos como eu vos amei. Amém? Então esse é o nosso entendimento, é o que a palavra diz sobre uma possibilidade de um divórcio, de uma quebra de aliança. Só no caso de adultério. Mas nós cremos que Deus, ele vai nos levar, se nós quisermos, nós buscarmos isso, para um perdão. Porque Deus não desiste da aliança. E ele nos perdoa e restaura a aliança quando nós a quebramos e, arrependidos, aceitamos a reconciliação. Quando nós quebramos essa aliança com ele, quando é que a gente quebra a aliança com Deus? Quando a gente vai para a prática do pecado. A gente vai para o pecado e a gente quebrou a aliança, a gente fica em iniquidade, mas a gente se arrepende e volta, e nós restauramos a aliança que nós quebramos. Deus não quebrou a aliança conosco. Nós quebramos. Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Porém, se nós desistimos da aliança com ele e não aceitamos o seu perdão e restauração e decidimos viver longe de Deus, nós estamos rompendo a aliança com ele. Neste caso, ainda que Deus não tenha quebrado, nem desistido da aliança, nós decidimos que não queremos mais. Eu não quero mais esse caminho. Não quero mais o Senhor. Vou voltar para minhas práticas antigas. Aí o Senhor fala para o povo, lá através do profeta Jeremias, está lá em Jeremias 3, 12 e 13. Deus fala para o profeta assim: vá, pois, e proclame estas palavras para o lado norte, que é Israel, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e eu não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então esse texto aqui, Deus está dizendo para Israel: ó, te arrepende e volta, eu vou te perdoar.
mesmo que tu te prostituiu. Essa prostituição que Deus está falando aqui, abaixo de toda a árvore frondosa, era a idolatria de Israel para tudo que era ídolo, e árvores, e estrelas, e astros do céu, que o povo estava adorando, ao invés de adorar ao Senhor. Então eles andaram com outros deuses, eles se prostituíram o coração deles com outros deuses, e Deus diz assim: te arrepende. Mesmo que tu fez isso, eu não vou romper aliança contigo. Te arrepende e volta para mim, e eu vou te receber. Então esse é o coração do Senhor. Esse é o perdão que Ele está nos ensinando. Mesmo que tu traiu, mesmo que tu me traiu, eu te recebo de volta. Eu te perdoo. Tu está arrependido, tu está arrependida, tu está arrependido? Volta. Vamos reconciliar. Vamos demonstrar esse fruto de arrependimento, que nem diz João Batista. E eu te aceito de volta. Vamos andar junto. Aquela aliança que nós firmamos diante do Senhor, vamos restaurar. É isso que o Senhor espera. É esse coração que o Senhor quer que nós tenhamos. Um coração que vá de acordo com a palavra dEle, com a misericórdia, com o amor, de buscar essa reconciliação, assim como Ele oferece para nós essa reconciliação quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos dEle. Ele nos dá essa oportunidade de nós recomeçarmos uma vida nova com Ele, porque Ele nunca afastou de nós. Nós é que decidimos andar longe dos caminhos dEle. Andar por outro trilho. A palavra diz que Deus é compassivo e Ele oferece essa misericórdia. Em vez da ira dele, dizendo: agora eu não quero mais saber de ti, vai cair fogo do céu. Não. Ele é misericordioso, compassivo. E Ele diz para Israel: volta, Israel. Reconhece teu pecado. Mas sem arrependimento e sem reconhecimento do pecado, sem voltar-se para Deus, Israel provaria, e como provou, a ira e o julgamento de Deus. Porque não houve esse arrependimento. Continuaram. Até serem invadidos, destruídos, exilados. Porque não houve. Mas Deus continuou ainda. Mesmo assim, eles provaram de um juízo. E Deus continuou com eles. Mandou o Messias para que se arrependessem. Então a misericórdia do Senhor sempre está. A palavra diz que se renova a cada manhã. A cada manhã. E é esse coração que Deus espera de nós. Independente de qualquer coisa. Apesar de termos essa possibilidade, o Senhor espera de nós uma reconciliação. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Uma das partes não quer. Já reconstituiu outra família. Já está no outro caminho. Mas mesmo assim, independente da volta, essa parte que errou, que andou por outro caminho, ela precisa ser perdoada. E isso vai ser mais bem para aquele que perdoou do que para aquele que foi perdoado. Mesmo que não dê mais volta. Mesmo que a outra parte não queira mais. Que a outra parte, não, eu já estou com outra família, já tenho outro, já tenho outra. Mesmo assim, a gente tem que estender o nosso perdão. Dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. Alcançar Ele com o nosso perdão, com o nosso coração, do formato, do modelo do coração de Jesus. Independente. Né? Porque o milagre nos restaura.
né? O divórcio, ele não faz ninguém feliz. Ele nem apaga as lembranças dolorosas do passado. Quem faz isso é o perdão. O perdão tem esse poder. Porque o Senhor está no perdão. E não no divórcio. O perdão tem esse poder de apagar, de restaurar, de fazer tudo novo. O perdão tem esse poder. É um milagre restaurador de Deus, que pode nos dar tudo isso, sem que o divórcio e um novo casamento sejam necessários. É um milagre. A gente não entende. É o amor de Deus. Que se a gente quiser desfrutar, a gente desfruta. Está à nossa disposição. Eu quero contar para vocês aqui, breve, um testemunho. Alguns já conhecem. Eu e a minha esposa, algum tempo atrás, ou bastante tempo atrás, nós nos separamos, casamos cristãos, fizemos a nossa aliança no Senhor, lá, quando nós éramos bem novinhos, em 88. Passado 10 anos de casamento, começamos a ter problemas. E nesses problemas nós não fomos buscar a solução dos conflitos. E eu acabei encontrando uma outra mulher. Pratiquei adultério. Nos separamos. Ficamos 5 anos com esse problema. 3 anos e meio separados. E quando eu achei que não dava mais solução, que não tinha mais o que fazer, eu pensei até em suicídio, fui tentado a me suicidar. Graças a Deus o Espírito Santo não deixou. Mas eu não sabia que a minha mulher continuava firme, orando pela restauração do nosso casamento. E quando o Senhor me levou a procurá-la para falar sobre isso, porque a gente se via, porque nós tínhamos uma filha. E em meio à separação, às vezes eu tentava restaurar, mas tentando na minha capacidade, nós tivemos um filho, que é o Mateus. E quando ela ficou grávida do Mateus, eu digo assim, pessoal, se Deus restaurou o meu casamento, por isso que eu entro em luta quando eu vejo algum casal com problema, em luta que eu digo contra essa iniciativa satânica de separar os casais. Porque, como diz Paulo, eu fui o pior ou o principal dos pecadores. Quando a minha mulher ela ficou grávida, e ela achava então que daí nós iríamos restaurar o casamento, eu simplesmente disse para ela assim, eu não vou voltar para ti porque tu está grávida. E não voltei. Não acompanhei a gravidez. Eu fui conhecer o meu filho um dia depois que ele nasceu. E ela passou tudo isso sozinha. E nós voltamos, o Mateus já tinha 10 meses. E graças a Deus que ela ficou firme, orando, para que nós fôssemos restaurados. E ela me perdoou. E daí a minha filha já estava aqui na BZN. E daí nós viemos para a BZN. E aqui o Senhor nos colocou junto com o pastor Alberto e Inês, que tinham tido o mesmo problema que nós.
e nos deu um ministério para trabalhar com casais, e a frase que nós ouvimos dele, do Senhor, é que era para nós trabalhar com casais, para ajudar os casais não passarem pelo mesmo problema que nós passamos. E daí nos restaurou, nos deu um ministério, depois foi consagrado pastor. Então, é um testemunho vivo, prático, do que o Senhor faz nas nossas vidas. Por isso que eu digo, não tem nada que possa ser pior do que eu fiz. Eu não vi nenhum ainda. Quando o pessoal chega, é que tu não sabe, pastor, peraí um pouquinho, deixa eu te contar uma coisa. Só eu sei o que eu fiz. E isso é o testemunho. Para que eles acham que tão difícil. Não está. Para o Senhor não tem nada impossível. Ele muda os corações, ele restaura tudo. Basta a gente querer. E quando nós restauramos eu a Silvana, eu disse para ela uma frase assim: eu não posso voltar atrás e mudar o que já foi feito. Mas uma coisa eu posso fazer. A partir de hoje, eu vou fazer tudo para que tu sejas a mulher mais feliz desse mundo. Eu estou tentando todos os dias. Hoje nós podemos enfrentar e vencer os problemas do relacionamento, porque nós nos rendemos à ação do Espírito Santo, andando em amor, perdão, compreensão, paciência e tudo o que precisamos para que tenhamos um casamento feliz. Nós vivemos assim, eu e a Silvana. No Senhor, entendendo, compreendendo, vivendo, resolvendo os conflitos a cada dia, a cada momento, mudando atitudes, para que nós possamos viver bem diante do Senhor. E eu creio que é isso que o Senhor quer que os casais façam, que sejam, que resolvam seus problemas, para manter a aliança firme, que não precisam passar por um problema como nós passamos, para depois resolver. Se não dá tempo. E se a outra parte não fica tão firme, tão esperançosa, graças a Deus o Senhor botou essa fé e essa esperança no coração da Silvana. Porque ela poderia a qualquer momento. Nós já estávamos até separados judicialmente. Aquele tempo não podia fazer o divórcio, como é hoje, chega lá e divorcia. Tinha que fazer uma separação judicial, esperar 2 anos, para depois fazer o divórcio. E antes que completasse os 2 anos, a gente restaurou. Porque nós ficamos 3 anos e meio separados, mas nós não fizemos imediatamente a separação. Quando nós fizemos a separação, ela já estava grávida, foi com um barrigão desse tamanho, lá no juiz assinar a separação judicial. E 1 ano, eu acho, depois da separação judicial, nós voltamos, graças a Deus. Então nós não precisamos esperar todo esse tempo. O Senhor pode restaurar todas as coisas, mesmo depois que já está divorciado, que já está separado. E para minha alegria, faz 2 anos, nós recebemos um casal aqui na igreja, que foram casados 20 anos, tinham 3 filhos, tem 3 filhos, estavam 25 anos separados, conheceram Jesus, vieram na igreja, e nós fizemos o casamento deles de novo depois de 25 anos. Se converteram aqui na igreja e fizeram o casamento. Ela já estava vindo em reuniões de mulheres. Ele começou a sentir alguma coisa que tinha que vir. E ele era até dessas religiões afro. Veio, se converteu. Se eu quero essa mulher de novo, eu sou apaixonado por ela.
E nós fizemos o casamento deles de novo. Houve perdão, houve reconciliação. E eles estão bem. Depois de 25 anos divorciados, ele já tinha tido outro casamento, ela já tinha tido outro casamento, já haviam se separado desses casamentos e voltaram para a primeira aliança. Só o Senhor. Só Ele faz essas coisas. Amém? Então, essa é a aliança. A aliança matrimonial, a aliança que a gente faz com o Senhor e com o nosso cônjuge. Independente de qualquer coisa, nós temos uma aliança com Ele. E Ele quer que a gente cumpra a nossa aliança com o nosso cônjuge. Amém? Quero orar com vocês sobre esse tema. Aquele que enfrentou essa situação, que possa pensar, aquele que não enfrentou, que possa estar preparado, aqueles que ainda nem são casados, vão se preparando, porque o dia vai chegar. E quando chegar o dia mau é aquele dia do conflito. Lembra que isso faz parte? Faz parte. É para a gente crescer, é para a gente aprender, é para a gente sair vitorioso. Eu lembro do pastor Eloy. O pastor Eloy diz assim, para ter vitória, tem que ter lutinha. Vocês já viram alguém ser vitorioso sem lutar? Quem é que ganhou ontem? Teve que ter uma luta, teve que ter uma disputa, teve que ter um jogo. Se não dá jogo é VO. Não foi ninguém. Para ter vitória tem que ter luta, para ter vitória tem que ter conflito. Tem que ter, faz parte da vida, isso é para crescimento. Para a gente estar sendo ali aperfeiçoados no amor. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que Teu Espírito Santo fala à Tua igreja. Obrigado, Pai. A minha oração é que cada um aqui possa desfrutar da Tua palavra, do Teu amor, do Teu ensino, para aquele dia, o dia mau, estarem preparados, Pai, para o conflito, para a dificuldade, para a adversidade, para esperar em Ti, para confiar em Ti, que é o Senhor de todas as coisas. E a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso nós Te glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque tudo o que acontece é para o nosso bem, para que nós possamos ter um crescimento e avançar de fé em fé e de glória em glória. Por isso Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Pastor Leandro.